Olá, estamos aqui de volta ao nosso canal do YouTube. Agradeço a você que nos acompanha, nos assiste, nos apoia também, compartilhando, indicando o canal para que outras pessoas possam ter acesso. Estamos chegando no final de junho. Esta semana nós tivemos muita gente comentando a respeito do fim do mundo, especialmente quando surgiu essa ameaça dos gafanhotos vindo da Argentina. E muitos sugeriram que seria o fim do mundo, mais um sinal junto com a pandemia. Então, quarta-feira, agora passada, dia 24 de junho, eu fiz o primeiro vídeo a respeito de antes do fim. E hoje vou falar antes do fim 2. Se você quiser assistir, então procure no nosso canal o vídeo de quarta-feira, agora dia 24 de junho. Isso aqui é uma sequência. Antes do fim. 3 eventos antes do fim devem acontecer, especialmente 3 grandes eventos. O sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, de 1 em diante, respondeu às perguntas dos apóstolos a respeito do fim. O Senhor estava profetizando, o chamado sermão profético, o sermão escatológico, e respondendo as perguntas a respeito do fim que os apóstolos fizeram, quando ele declarou que não ficaria pedra sobre pedra. E então, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram e fizeram a pergunta: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus falou de 3 coisas: a destruição do templo e da cidade santa, que eu mencionei, eu relatei então nesse vídeo de quarta-feira. Hoje a expectativa da volta do Senhor e depois o fim do mundo. Então a destruição aconteceu no ano 70 da era cristã, agora a expectativa da volta de Jesus, é chamada em teologia parousia, a volta, a segunda volta. A primeira vinda foi como Salvador, e a segunda vinda será como o Senhor e juiz de todo o universo. Então, o que deve acontecer antes da volta de Jesus? Principalmente, a igreja precisa cumprir a sua missão. Atos 1:8 diz, deve fazer discípulos de todas as nações, até os confins da terra. Depois, outras coisas devem acontecer antes da volta de Jesus. Isso é importante eu notar, para que ninguém fique enganado. Haverá o aparecimento do anticristo, Paulo chama homem da iniquidade, Apocalipse chama de a besta. Haverá uma grande tribulação antes da volta de Jesus e antes também da volta de Jesus haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, dos crentes que estão com Jesus. Então vejamos essa expectativa da volta de Jesus. Em Mateus 24, 4 em diante, Jesus fala: olha, ninguém vos engane. Esse evangelho será pregado a todas as nações. Então, o cumprimento da missão da igreja é a primeira coisa importante que deve acontecer. E levar o evangelho, disse Jesus, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E João, no seu evangelho, fala então da vinda de Jesus, da parousia, que era o entendimento da igreja cristã. Ela nutria a esperança da volta de Jesus para em breve. E João se referia à segunda vinda de Jesus, em João capítulo 14, quando ele diz as palavras de Jesus: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E também no capítulo 21, quando ele fala: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Quando ele respondia a pergunta de Pedro. E também lá em 1 João, capítulo 2, 28, quando ele escreveu a carta, ele fala sobre a sua manifestação, a sua vinda ao mundo. Então a igreja primitiva nutriu essa esperança. E ela fazia parte da sua mensagem, da sua pregação. Isso chama-se kerygma, no grego. Ela anunciava o Messias aguardado. Atos 5:42 diz: todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de anunciar a Jesus Cristo, a exaltação de Jesus como Senhor, como Cristo. E a igreja rompeu com o judaísmo, porque ainda estava a aguardar um Messias, não reconheceram o Messias que viera, e então a igreja se dedicou a pregar sobre o verdadeiro Messias, o Cristo, o rei messiânico. Em Atos 2:30, o pregador dizia: levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. No verso 30, ele está falando sobre Jesus, o Messias.
No verso 33 ele fala, exaltado pela destra de Deus, recebido lá na glória. Então Jesus é esse Senhor exaltado. E a palavra Senhor é Kyrios no grego, a mesma coisa que Deus, Yahvé, no Velho Testamento. Então Atos 2,36 diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Isso ele é da condição de Deus, o Messias prometido. Então essa era a mensagem que a igreja apresentava e terminava sempre apelando para o arrependimento, anunciando o perdão gratuito, a promessa da salvação. Atos 2, 38 e 39 resume essa mensagem da igreja, quando Pedro clamou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus chamar. Na escatologia das epístolas gerais, em Tiago, nós temos a reafirmação da vinda do Senhor também como estando próxima. Capítulo 5 de Tiago, versos 7 e 8 diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. No verso 8 ele diz, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ela está sempre próxima. Ela está próxima de nós. Será a nossa geração que verá o Senhor vindo nas nuvens? Então essa mensagem proclamada pela igreja anunciava Jesus retornará como Messias. Não mais digo como Messias, mas como Filho do Homem, aquele agora juiz triunfante, que vem trazer refrigério para seu povo, vem completar, vem restaurar todas as coisas anunciadas pelos profetas e finalmente irá entregar o reino ao Pai, consumindo escatologicamente tudo aquilo que foi anunciado. Então era a pregação da igreja o reino de Deus, como Atos capítulo 1 diz, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, a respeito de Jesus, falando Lucas neste livro, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, eles estavam anunciando o reino de Deus. Então, posteriormente, os apóstolos testemunharam sobre estes feitos maravilhosos do Senhor, como Pedro lá na casa de Cornélio, Atos 10, 38, falando, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, essa foi a mensagem da igreja, primeiramente anunciando a Jesus, o Senhor. Jesus, o Cristo, o Senhor, ele voltará como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, para um juízo final. Agora temos também o aparecimento do anticristo, outro acontecimento que deve surgir antes da volta de Jesus. Isso é muito importante. A volta de Jesus tem, então, como expectativa o cumprimento da missão por parte da igreja, anunciando Jesus Cristo até os confins da terra, e tem também o aparecimento do anticristo. Isso significa muitas tribulações. Apóstolo Paulo, quando está escrito em Atos 14 por Lucas, quando ele foi apedrejado e ele estava se levantando, como que cuidaram que ele estava morto, né? Então ele se levantou e disse aos irmãos, olha, para permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu muito, teve muitas tribulações. Sabe uma coisa importante? Os cristãos sinceros, eles não ficam perturbados com as perseguições. Paulo está dizendo, por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o aparecimento do anticristo não assusta um cristão, porque nós sabemos que a tribulação faz parte desta vida, deste mundo. Quantos nossos irmãos do passado passaram por tribulação? Alguns foram queimados em fogueiras, outros foram lançados às feras, outros foram crucificados, recentemente fuzilados. Quantos irmãos nossos fuzilados? Então, a escatologia, também nas epístolas paulinas, acrescenta isto.
E também fala da transformação que ocorrerá na vinda de Cristo e que será gloriosa, porque nós seremos glorificados. Então, depois do sofrimento, nós iremos receber a glorificação. Isso será maravilhoso. Em Romanos capítulo 8, verso 13 a 17, Paulo fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus porque nós somos filhos de Deus. No verso 17 ele fala, e nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele fala, com ele padecemos. Nós temos tribulações, passaremos pelas tribulações. Eu tinha um professor no seminário, quando eu estudava, na década de 1980, um professor muito bom, o pastor Carlos Jansen. E ele dizia, eu lembro que ele dizia assim, ensinando-nos a respeito de escatologia, olha, nós vamos passar pela tribulação, estou preparado para passar pela tribulação. Se não passar pela tribulação, eu vou levar vantagem, eu estarei preparado para a tribulação, não tiver tribulação, melhor, já estarei com o Senhor. Então ele falava da expectativa de realmente padecermos, como diz Paulo aqui em Romanos. Estarmos preparados para o sofrimento. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que haverá um acontecimento literal, que é a ressurreição para fora dos mortos. Então nós teremos a ressurreição antes da volta de Jesus. Os que morreram por Cristo, sofreram, foram queimados, os mártires cristãos, eles passaram pela primeira ressurreição. Apocalipse 20 fala sobre isso. Capítulo 20, versículo 5. Os outros mortos não reviveram. Eles falam no verso 4 que as almas dos crentes reviveram, elas ressuscitaram. Fala, verso 6, chamada primeira ressurreição. Então, nós devemos estar preparados para o sofrimento. Lucas capítulo 21, 24 diz, e cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até os tempos dos gentios se completarem. Então, depois da era 70, quando Jerusalém foi destruída, nós estamos vivendo esse tempo em que é chamado o tempo dos gentios. E o evangelho está sendo anunciado até os confins da terra, para que os gentios se arrependam e se convertam. E nesse sentido, o apóstolo Paulo estava falando também, em Romanos 11, sobre o restabelecimento de Israel, especialmente capítulo 11 de Romanos, que Deus não rejeitou o seu povo. Está prevista também, antes da volta de Jesus, a conversão de Israel. O remanescente será salvo. E ele fala da admissão de Israel dentre aqueles considerados mortos. Então, nós, Israel espiritual, que Paulo fala que nós, os gentios, somos Israel espiritual, devemos orar constantemente pela conversão dos judeus, do Israel, que habita a Palestina e que muitos estão espalhados por todo o mundo, porque é um evento futuro e importante para a igreja, a rendição de Israel, antes da volta de Jesus, que vai acontecer no meio da tribulação. Eles farão um acordo com o anticristo, eles acharão que o anticristo é o Messias. E então, quando eles perceberem que o anticristo é do diabo, não é o Messias, eles se converterão como nação e então também voltarão para o Senhor. Então, a promessa da transformação será não só o Israel espiritual, mas também o Israel como nação. E todos nós iremos receber corpos glorificados. Então, a ordem cronológica da ressurreição seguirá, primeiramente, como diz em 1 Coríntios 15, primeiramente é Cristo como primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda, então essa primeira ressurreição, e depois ele entregará o reino ao seu Pai. Agora, precisa falar um pouquinho sobre o arrebatamento, que é mencionado no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, quando acontecer a primeira ressurreição, que é dos mortos em Cristo, os que morreram, os mártires, todos que morreram antes da volta de Jesus, eles irão ter o seu corpo ressuscitado. E então nós, os que estivermos vivos naquele tempo, na volta de Jesus, iremos encontrar com eles nas nuvens. Isso chama-se arrebatamento.
Então, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa primeira carta de Tessalonicenses, ele estava falando do evangelho integral que agrada a Deus. E depois ele escreveu a segunda carta para orientar e tranquilizar os cristãos a respeito da volta de Jesus. Então, segunda Tessalonicenses é uma carta importante para a gente entender a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo apresenta nessa carta, segunda Tessalonicenses, dois sinais importantes a respeito da volta de Jesus. Isso é muito importante. O primeiro é a apostasia universal. Haverá um mercado religioso que vai provocar muitos escândalos e decepções. Então, antes da volta de Jesus, haverá uma apostasia mundial. Já vemos isso na Europa, mas há outros lugares que isso não aconteceu ainda. Estados Unidos, especialmente Coreia do Norte, muitos países da África. Aqui no Brasil, o evangelho está crescendo aqui no Brasil. E essa apostasia será algo mundial. E alguns estudiosos dizem que essas pessoas que falam que arrebatamento é antes da tribulação estarão cooperando para aumentar esta apostasia, porque muitos irão ficar decepcionados por sofrer por causa de Jesus e não estarem preparados, irão abandonar Jesus, irão negar a fé, irão apostatar da fé. E alguma coisa está impedindo o aparecimento do anticristo. Alguns acham que é o papado, que é uma força religiosa no mundo. Há dúvidas sobre o que é que está impedindo, porque no grego, quando fala que o detém, segundo Tessalonicenses 2,6, no grego está no neutro, porque o interessante é que no grego nós temos o masculino, o feminino e temos o neutro. E o que o detém, segundo Tessalonicenses 2,6, é algo neutro. Alguns acham que é o Espírito Santo, outros acham que é a igreja, outros acham que é o papado. Há muitas dúvidas sobre isso. Às vezes eu penso que é a própria democracia e que nações se opõem. E quando um regime totalitário, fascista, comunista quer governar o mundo inteiro, há uma oposição entre aqueles países que têm liberdade, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, como vários países ainda na Europa, o Brasil especialmente, muitos países aqui na América Latina, que prezam pela democracia. Não querem um governo socialista, não querem um governo comunista, reinando, governando absolutista no mundo. E outra coisa que Paulo fala, que deve acontecer antes da volta de Jesus, depois da apostasia, é a aparição do anticristo. Então, segundo a Tessalonicenses 2,3, fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, a volta de Jesus não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, que Apocalipse chama de besta, Jesus chamou de anticristo. Então, os crentes fiéis, eles amam a vinda do Senhor, como uma bendita esperança, como escreveu Tito. Paulo escreveu a Tito lá no capítulo 2. E por isso nós amamos a volta de Jesus, temos uma bendita esperança, nós nos alimentamos espiritualmente, nós contemplamos a revelação visível do reino de Deus, nós estamos preparados para enfrentar até o anticristo. E iremos receber a nossa coroa de justiça, como escreveu Paulo a Timóteo em segunda carta. E todos os que amarem a sua vida irão receber a coroa da justiça. Por isso nós proclamamos a mensagem e levamos a evangelização ao mundo inteiro, até os confins da terra, nossos missionários de missões mundiais. E várias instituições de missões estão fazendo esse trabalho ao redor do mundo, e agora fazemos isso através da internet, e temos muitas ferramentas para evangelizar o mundo, mesmo onde é proibido, como a Coreia do Norte, a China comunista e assim por diante. Nós estamos proclamando a parousia, ou seja, a volta de Jesus através da evangelização. Nós estamos levando o amor de Deus para todos os homens, porque a vontade de Deus é salvar todos os homens antes do dia final. E todos, para isso, devem receber Jesus e começarem a trabalhar na santificação, viver uma vida que agrada a Deus. Então, lembrando, irmãos, nós, por meio de muita tribulação, muitas tribulações, entraremos no reino de Deus. Haverá a grande apostasia, haverá o aparecimento do anticristo, surgirá a grande tribulação antes da volta de Jesus. Devemos estar preparados para isso. Outra
mensagem, eu vou detalhar um pouco mais sobre a grande tribulação, acontecimentos nesse tempo, mas de hora, é bom lembrar, nós estaremos confortados e fortalecidos com o Senhor, com força e poder para resistir também perseguições, muitas tribulações, assim como Paulo resistiu, recebeu graça, força e poder e venceu. Então, a volta de Jesus está vinculada ao cumprimento da missão integral da igreja, de levar o evangelho até os confins da terra. Está vinculada ao aparecimento do anticristo. Não é uma nuvem de gafanhoto, não é uma epidemia que vai matar muita gente, é o aparecimento do anticristo. Também o surgimento da grande tribulação, e depois haverá a ressurreição. Vamos falar um pouco, algumas coisas antes disso, na nossa próxima mensagem. Que Deus nos abençoe e tenhamos fé, confiança, dedicação, oração, santificação e evangelização, falando a muitas pessoas a respeito de Jesus em breve voltará. E todos devem estar preparados, rendendo o seu coração a Jesus, confiando em Jesus como seu Salvador pessoal, confessando Jesus com a sua boca, como diz a Bíblia, se com a boca confessar e com o coração crer, será salvo. Seja salvo. Se você ainda não é um crente, meu ouvinte, faça com a sua boca uma confissão a Jesus. E peça para o Espírito Santo perdoar os seus pecados e habitar a sua vida. Deus fará isso, vai atender a sua oração, pelas misericórdias eternas e pelo amor demonstrado lá na cruz do Calvário. Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós, agora e para sempre, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.